Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas. Estamos meditando desde dezembro, final de novembro do ano passado até agora. Gálatas capítulo 4, meditando nesta carta. E nós vamos ler vários versos hoje, do verso 12 até o verso 20, oito versos. Gálatas 4, versos 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Por que Paulo fala assim? Porque eles voltaram as costas para aquilo que Paulo ensinou e estavam se envolvendo com líderes do judaísmo que estavam pregando lei. Paulo está dizendo, eu não estou ofendido com isso que vocês fizeram. E vós sabeis que vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo teve uma enfermidade física. Teve, e diz a história que era um problema nos olhos, ele não enxergava bem, conforme vamos ler agora. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como o anjo de Deus, como o próprio Cristo. Agora Paulo vai questionar. Que é feito, pois, da vossa exultação? Eles receberam Paulo com alegria, como se fosse o próprio Cristo. Receberam o ensino de Paulo. Agora Paulo está perguntando, o que é feito, pois, da vossa exultação? Né? Vocês exultaram, tiveram alegria, me conheceram. O que é feito depois daquele relacionamento bom que nós tivemos? O que é feito disso? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Isso consta que Paulo tinha enfermidade nos olhos. Continuando. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? O que vos obsequiam não fazem sinceramente. Esses, se querem que vocês vão atrás deles e creiam nos ensinos deles, não fazem isso sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Agora Paulo revela algo profundo, que nós vamos tratar disso hoje. Meus filhos, Paulo os tratava como filhos, porque de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora com vocês, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. E Paulo fala, vamos só ver o verso 19 e 20, do capítulo 4. Meus filhos, Paulo trata-os como filhos. Por que Paulo trata-os como filhos? Presta atenção. Paulo teve algum poder de gerar eles no Espírito? Não. Paulo tinha o poder de falar do Evangelho. Mas quem gera a pessoa é o Espírito Santo. Mas através do quê? Do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo, por ser o portador da verdade, o que pregou, a palavra que Deus utilizou para gerar dentro da pessoa a verdadeira compreensão e ela nascer de novo, o instrumento foi o apóstolo Paulo. Então Paulo os tratava como filhos, tinha um sentimento com eles, de filhos. Então ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É isso que vamos falar hoje. O que é Cristo ser formado no coração de uma pessoa? Você ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho da graça de Deus, crê, está salvo. Agora existe um tempo enorme de amadurecimento, de crescimento, de formação de caráter, para você atingir a maturidade. Quando Deus olha para você, e nós como pais olhamos para os filhos, o filho pequenininho é bonitinho, mas ele não pode ficar com aquela cabeça de criança a vida inteira, senão a gente começa a desconfiar se ele é normal. O que Deus quer de cada um de nós? O que nós queremos dos nossos filhos é que todos cresçam, se desenvolvam, amadureçam, tenham uma
personalidade boa, um caráter bom, seja honesto. Você deseja que o teu filho amadureça e seja uma boa pessoa. Mesma coisa Deus, entende? Ele me salvou, pôs a graça dele dentro de mim. Agora existe um trabalho de aperfeiçoamento, de crescimento. Deus quer me levar a uma maturidade. Ele quer que eu tenha Cristo formado em mim. Olha o comportamento de Cristo. Cristo não vivia como a gente vivia. Cristo era maduro. Olha, aparece Jesus com 12 anos. Né? Você vai ver a história dele com 12 anos. Ele ficou lá em Jerusalém, estava entre os mestres. Depois dos 12 aos 30 anos, são 18 anos, não tem nenhum registro do que Jesus Cristo fez. Não tem registro do ele sendo jovem, ele se tornando homem. Ele vai aparecer com 30 anos. Depois de 18 anos, ele aparece com 30 anos. É aí que Deus vai utilizá-lo para realizar o ministério dele, começar a obra para a qual ele foi enviado. Então, o próprio Cristo, ele passou até os 30 anos meio quieto. Não fez muito milagre, não fez nada. Ele só vai começar o ministério com 30 anos de idade. Por quê? Porque Deus esperava um homem maduro para ter o ministério. Então, mesma coisa nós estamos num processo de amadurecimento. Entende? O que Deus quer cada um de nós é formar aquele caráter de Cristo em nós, aquela mentalidade, aquele mundo emocional de Cristo dentro de nós, aquela compreensão da vida que Cristo tinha dentro de nós. Enquanto isso não acontece, nós somos muito vulneráveis a muitas coisas. A gente muda muito, a gente acorda com um sentimento, faz uma coisa, daqui a pouco não sente mais, faz outra. A gente acorda com uma... Você vê, a pessoa não consegue se firmar numa coisa só. Uma hora de um jeito, outra hora de outro, outra hora de outro, outra hora daquele. Por quê? Por que isso? Porque não amadureceu ainda. Não está por dentro maduro, um mundo emocional maduro, um mundo mental maduro, um mundo de conhecimento maduro. Cristo ainda não está formado nela. Por que os Gálatas voltaram para a lei? Eles não adquiriram maturidade suficiente. O primeiro ensino que veio para contradizer o evangelho da graça de Deus, eles voltaram as costas para Paulo e para a graça, e se voltaram para a lei e estavam dando crédito para aquilo. Então, qual é o objetivo de Deus quando Ele olha para mim? Primeira coisa, Ele quer que você cresça. Os anos que você tiver aqui nessa vida, você deixa a meninice, você amadureça, você compreenda, você cresça em sabedoria, em compreensão. Esse é o alvo de Deus para você, que você tenha uma mentalidade muito renovada, um mundo emocional equilibrado. Saiba olhar o mundo através dos olhos do Evangelho, os perigos que tem dos enganos do mundo através da visão do Evangelho. Saiba distinguir os falsos profetas, os falsos ensinos, as falsas igrejas, através da ótica do Evangelho. Entende? Que você aprenda a resistir aos problemas da vida. Cristo teve oposição em tudo, mas não esmoreceu. Ele quer que a gente amadureça e consiga passar por todas as adversidades da vida, porque nós temos muitos problemas. Nós enfrentamos conflitos diariamente, problema familiar, problema com neto, problema com filho, problema com irmã. Esse mundo é um conflito, a vida aqui é conflitante o tempo todo. Pessoas nos entendem, pessoas não nos entendem, pessoas gostam de nós, pessoas não gostam de nós. É oposição à verdade para todo lado. E Deus quer criar em nós uma formação que você seja resistente. Como assim? Você passe pela dor que for, mas você não vai esmorecer. Você passe pela angústia que for, mas a angústia não vai te roubar a verdade, você não vai abrir mão da verdade. Você passe pela dor física que for, porque nós temos dor física. Mas essa dor não derruba você, não deixa você ir para trás, não perverte o conhecimento que você tem. Por que Deus morreu alguém que eu amo da família? Por que o marido morreu precocemente? Por que a esposa morreu? Deus sabe. Mas se eu tiver maturidade, eu suporto tudo isso. Sinto a dor na alma, na carne.
mas vou suportar sem perder a fé, sem esmorecer. Por que, Deus, fiquei desempregado e está me faltando alguma coisa? Vou fazer campanha. Não! Conhece a verdade está estabelecida entre você, suporta a dificuldade que você tem que passar, seja maduro, não seja emocional. Cristo suportou toda oposição, e mesmo na hora da cruz, que ele está pregado, estão lá, desce da cruz, você não disse que é filho de Deus, desce da cruz. E o outro ladrão, você não é filho de Deus, salva a ti, salva a nós também. A oposição, os fariseus, os saduceus, os judeus, tudo com ódio dele, pegamos. O que ele fala ali na cruz? Olha lá, Pai, perdoa. Ele não está lá, faz cair fogo do céu e queima todo mundo, né? Queima Deus. Não está lá com raiva, vocês estão entendendo? Não está com ódio daquela gente, ele está tão livre. Perdoa. Eles, tudo, um monte de gente que não sabe o que está fazendo. Então ele quer formar-nos uma pessoa de resistência. Tem que falar mais sobre isso. A pessoa começa no Evangelho da Graça de Deus. Pastor, estou entendendo. Daqui a pouquinho ela vai ouvir os pregadores. Jesus não voltou, tempo do fim, começa a entrar o pavor. Amanhã entra o pavor. Será que Jesus vai voltar logo? Mas meu filho ainda não veio para a igreja. Eu falei, calma, minha irmã, você está começando o Evangelho da Graça agora. Calma, solta o teu filho. Aprenda. Você vê que as pessoas têm um medo do tempo do fim, um medo da grande tribulação, se vai passar, se não vai. Entende? E Jesus vai voltar antes, a marca da besta, meu Deus, agora é a marca da besta, né? Não aprendeu nem o evangelho, estão tudo apavorado. O medo vive no coração dos crentes, medo com um monte de coisas. Não estou preocupado se Jesus voltou, se vai voltar de tribulação, se vai haver sofrimento ou não. A preocupação é o seguinte: se eu conheço o Evangelho da Graça de Deus e sou salvo, se eu amadureci, Cristo está formado em mim, então eu tenho uma resistência para passar por tudo isso como um salvo. Eu não sou um crente fraco e que qualquer problema eu caio, desisto, abandono, me entrego, estou choramingando. Não, estou maduro. O crente maduro que passa por tudo na alegria. Você entendeu? Você sabe que as coisas difíceis é a melhor coisa para nós do que as coisas boas. A gente só quer coisas boas. Mas nas coisas difíceis é o momento onde Deus amadurece-nos por dentro, equilibra o nosso mundo emocional, põe em ordem a nossa mente. É na dificuldade, às vezes na dor, que você aprende o que é viver pela fé. A pessoa quer uma fé, resolve meu problema. Deus resolve tudo. É um Deus mecânico que está como um garçom para servir e resolver o problema dela. Mas é na dor, é no aperto, na dificuldade, que a gente amadurece. O caráter de Cristo é forjado em nós somos amadurecidos. Principalmente a gente prova que o Evangelho é a verdade, a palavra queima dentro de nós. Então você vê um monte de crente fraco, que é vitória, chora, vai chorando. Né? Um monte de crente fraco, jogado para lá, para cá, não sabe para que lado vai, não entende a verdade. Não tem Cristo formado nele. Entende isso ou não? Está entendendo isso, meus irmãos queridos? Então, por que os Gálatas eles se desviaram? Porque não eram maduros ainda. Não deu tempo para amadurecer e se desviaram. E foram para a lei, para as obras, deixando aquilo que Paulo falou de lado. Então vamos trabalhar em alguns textos aqui, Efésios capítulo 4, para vermos o que Paulo fala de Cristo ser formado em nós. Então Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, depois você lê esse capítulo todo, se assim você quiser, né? Mas eu quero, vamos ler a partir do verso 1, para você entender isso aqui. 4:1, rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé. Quantos batismos? 30, 40? Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Isso aqui é a unidade da fé. O que Paulo está explicando? Para nós termos uma unidade, uma mesma forma de crer, uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de compreender o Evangelho da graça de Deus, uma unidade da fé. Entende? Sem desvios. Como isso é conseguido? Através do ensino do Evangelho constantemente no decorrer dos anos. Agora ele vai, no verso 11, falar dos ministérios, e ele diz, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Olha, quando Paulo escreveu isso, todos os apóstolos estavam vivos ainda. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade? Esses são os ministérios da palavra, de pessoas que ensinam. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Ele levantou esses ministérios, são pessoas mais maduras. O objetivo delas é o crescimento de cada um, o aperfeiçoamento, para desenvolverem a obra de Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça junto. É a mesma coisa. A criança nasce. E se um braço dela começar a crescer mais que o outro, tem problema, está defeituosa. O crescimento do corpo, a saúde do corpo, são todos os membros estarem ligados nos outros e crescendo juntos. É por isso que Deus levanta pessoas que ensinam o Evangelho para quê? Para ir pregando, alimentando, trabalhando, para que a gente vá crescendo junto. O corpo não seja uma coisa sem forma, defeituosa. Seja uma coisa única, que todos se desenvolvem juntos. Isso é o corpo de Cristo. Agora ele vai mostrar o outro lado ali, ó. Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, uma mesma forma de crer. Então veja bem, eu sou um influenciador na sua vida. Eu tenho capacidade, né, para você entender isso, de pôr uma mentalidade espiritual em você. Se eu for esperto e estiver só interessado no dinheiro das pessoas, eu vou criar um cenário do culto que eu atraia a multidão. Eu vou revelar, dar recado, entende? Eu vou falar em línguas, eu vou se mostrar para você muito poderoso, porque o pregador tem esse poder de influenciar e formar a cabeça das pessoas. Então você vê igrejas cheias onde o cara faz umas coisas, ele é o bom. No fim de tudo isso, o cara quer arrecadar muito dinheiro. Esse é o objetivo principal. Então, se ele sabe alguma coisa do Evangelho, ele não vai ensinar, porque o Evangelho liberta as pessoas. É melhor ter as pessoas sempre meio endemoniadas, sempre meio enfeitiçadas, com medo do diabo, sempre fazendo campanha, sempre dominadas pelas lideranças, porque assim ele vai levar as pessoas a fazer o que ele quer. Opa, estou gritando aqui. Sim ou não? Não é? Mas, se o pastor é de Deus, ele é proibido de enganar. Ele é proibido de querer construir na mente das pessoas influência só para favorecê-lo. Ele tem que pregar o Evangelho da graça de Deus e falar a verdade. Nem que ele fique abandonado sozinho, pouco importa. O importante é o coração dele diante de Deus estar em sinceridade e ele ser aprovado por Deus. Então quem prega, repare bem que quem está no falso evangelho, sempre o cara é o bom. Vocês estão entendendo? O bispo, o apóstolo, o pastor, o cara é o bom. Vive cercado de segurança. Ninguém sabe onde ele mora, o que ele faz. Ele aparece naquele momento no púlpito e desaparece. Ninguém tem acesso a ele. Ninguém sabe o que ele tem, ninguém sabe o carro que... O cara ele só aparece ali como um ídolo. E ele é o bom, é ele que sabe, Deus só fala com ele. Ele é o apóstolo, ele é a cobertura da igreja. E ninguém sabe mais nada. Ou então ele aparece na televisão daquele show e some.
Vocês estão entendendo? Agora, se a pessoa é de Deus, ela tem que falar a verdade. Ele tem uma visão de construir o coração das pessoas. A visão é falar a verdade. Ele sabe que ele não tem poder, ele não é grande coisa, ele não é o super apóstolo, ele não é dono da verdade, ele não pode influenciar a cabeça das pessoas de forma que ele venha tirar vantagem. É proibido fazer isso, ele tem que falar a verdade. E ele sabe que para edificar o corpo de Cristo, somente a verdade é que leva uma pessoa à maturidade, ao crescimento. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Com vistas ao aperfeiçoamento. O alvo é levar cada um pelo ensino ao crescimento e à maturidade. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Então, quem é maduro sabe. Quantas pregações eu vejo pela televisão, eu falo assim, esse cara ele está induzindo o povo a fazer isso. Ele não está pregando o evangelho, ele tem uma segunda intenção. Ele está induzindo a pessoa a fazer aquilo, arrumar uma grande multidão lá no fundo. Ele não está preocupado se a pessoa cresce ou não, se a pessoa entendeu ou não. A preocupação dele é ter essa multidão sob o seu controle. Ele diz o quê? Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, olha lá, até que todos, ninguém fora, todos crescendo juntos, chegamos a uma unidade da fé. Por exemplo, eu estou aqui pregando para você, está ali o meu irmão Máximo, eu sei o que o Máximo crê. Nós temos uma unidade da fé. Pode ser que ele possa divergir de mim ou eu dele de algum pontinho, mas no esqueleto geral, há quanto tempo ele está ouvindo e trabalhando? Nós temos uma unidade da fé, nós não estamos, ele está crendo para lá, o outro está crendo para cá, vem um fala uma coisa aqui, vem outro fala outra coisa para lá. Pior coisa é um pastor que dá o púlpito para qualquer um falar. Vem um, joga todo mundo para lá. Vem outro, desfala, joga todo para cá. O outro joga para lá. Quando você vai ver o que aprende, não aprenderam nada, cada um falou uma coisa, está todo mundo tonto. Está todo mundo sem saber para que lado vai. Um falou que agora é aquilo, aquele falou que agora é aquele, aquele agora é ali, o outro é aqui, o outro vai para lá. Para onde eu vou? O povo está assim, ó. Ah, eu gosto daquela irmã, não sei agora. Estão tudo perdido. A unidade da fé, não é? É quando nós juntos temos a mesma fé, a mesma compreensão sobre esses pontos, a mesma fé no Evangelho. Temos uma unidade, nós não estamos crendo cada um para um lado, atrapalhadamente, sem saber para onde vai. E essa unidade da fé é muito trabalho de ensino e ouvir durante muitos anos, continuando. Até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Olha a estatura aqui, a estatura interior. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o que ele está dizendo? Para que nós todos juntos cresçamos, sejamos pessoas unidas, maduras por dentro, a mesma estatura de Cristo, Cristo formado em nós, maduros, que não se move mais por qualquer palavra, que não acredita mais em qualquer coisa, que não são mais influenciados pelo sistema evangélico falso que existe, pelos falsos mestres. Amadureceram uma unidade de fé, um mesmo pensamento. O que vai acontecer? Aí ele diz, para que não sejamos como meninos agitados. Aí ele mostra. Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que Paulo fala isso? Que aquele que não cresce é um menino agitado. Você pode ver, no começo da vida de fé, a pessoa é um menino agitado. Pode ver, ele vai em 500 igrejas, acredita em 500 mil coisas. Né? De vez em quando eu encontro o irmão, já passei por essa, por aquela, todas da televisão já passou. E outras que não estão na televisão. E até agora está assim, procurando alguma, porque não encontrou nada da verdade. O que é um menino agitado? Acredita em qualquer coisa. Confie em qualquer pessoa só porque está com a Bíblia na mão, nem sempre é verdadeiro pregador. É agitado, é levado por todo o vento de doutrina. Olha, quando você começou, você não passou por diversas igrejas, não ouviu um montão de coisa? Pode ter sido isso. Levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, o qual induz ao erro, cheio de artimanhas. Então,
sinto em dizer, a maior parte do povo de Deus são tudo meninos agitados, não cresce. Mesmo muitos que passaram por aqui e outros que estão em outros lugares, não tenho preocupação em falar isso. Pessoas que eu pensei que tinham crescido não cresceram nada. 15 anos não cresceram nada. Algumas eu encontro hoje voltaram para o sistema sem distinguir o que é o que não é. É inacreditável, gente. Sejam todos abençoados, não tenho mágoa de ninguém. O menino agitado, ele é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Então, por exemplo, quando é que uma pessoa é considerada adulta? Vai. Por exemplo, um menino de 14 anos cometeu um homicídio. Ele vai para a penitenciária direto? Não, ele é considerado o quê? Menor. Ainda irresponsável, ainda não tem formação. Né? O menino de 13 anos quer um carro. O pai não pode dar, ele não pode dirigir porque não tem 18 anos ainda. O mundo emocional dele, o mundo mental, o mundo dos valores que ele tem, ele não é considerado uma pessoa capaz de ter responsabilidade. Mas depois de 18 anos, pode tirar a carta de habilitação. Vocês estão entendendo? Então, o menino agitado, ele não é confiável, ele é inseguro, ele é inconstante, porque não aprendeu, ele corre para todo lado. Não tem ainda Cristo formado, aquele caráter, aquela maturidade de responsabilidade. 14, vamos ler de novo. Por quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos mais um verso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos lá. Volta um pouquinho, né? Você está em Gálatas. Paulo chega aos Coríntios. Paulo tinha muita coisa profunda para dizer a eles, mas não pôde falar a eles, não pôde dizer, teve que reter, porque eles não tinham condições de compreender. Verso 1 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e vocês andam segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem cresces. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Paulo chega lá nos Coríntios, não pôde falar a eles como a espirituais, como pessoas maduras. Paulo tinha muita coisa profunda para falar. Mas na presença dos coríntios percebeu que eles eram tudo crianças, tudo ingênuos, estavam tudo divididos. Um dizia, no capítulo 1 está lá, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, dividido em 4, a igreja é dividida em 4 líderes. Paulo, Apolo, Cefas, que era Pedro e Cristo. Eu sou desse, eu sou daquele. Então Paulo chegou lá e encontrou aquele monte de crente, tudo criança, não eram maduros em nada, cheio de divisões, e Paulo queria falar coisas profundas, mas não pôde tratá-los como espirituais, porque eles não tinham Cristo formado neles, eram imaturos, eram ingênuos, crianças, não tinham condições. Você chega e fala uma palavra de responsabilidade, fala para o filho de 3 anos, olha, não vai mexer ali, mas ele vai. Ele não tem noção, ele não tem maturidade para entender que você está livrando ele de um choque, de uma tesoura que vai cortar o dedo dele, de uma lâmina. Ele não tem noção, porque é criança. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo foi falar coisas profundas, encontrou um monte de crentes sem maturidade na carne. O que é o crente na carne? Ele não é governado pela palavra, ele é governado pelas emoções, pelo que ele sente. Então, Deus falar para ele ter sensações, ele
sentir coisas, ele ter emoção disso, emoção daquilo. É o crente carnal. Ele não tem maturidade, ele é um crente que está na emoção, e a carne muda a toda hora. A carne tem sentimentos de uns para com os outros, a carne julga, a carne condena, a carne discorda, a carne desobedece, a carne cria atrito, a carne cria problema, a carne é uma grande confusão, eles estão tudo na carne. Olha lá, leite vos dei de beber. O que Paulo faz? Paulo não pôde falar coisas profundas, foi dar um leitinho, uma coisinha rala, para ver se eles entendiam um pouquinho, não é? Pega uma criança recém-nascida e enfia um churrascão. Churrascão, para nós que somos adultos, é uma delícia, né? Uma maminha, né? Uma picanha. A picanha está tão cara, né? Faz muito tempo que eu não como uma picanha, viu, gente? Faz anos. E nem preciso. Mas, põe um pedaço de um churrasco na boca de um recém-nascido, vai atolar, vai asfixiar, ele vai ficar entalado, porque ele tem que tomar só um leitinho, líquido que passe por ali. Então Paulo fala, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois o quê? Sois carnais. Então existe tanta gente, tanto da igreja, que se fala que é igreja, tudo gente na carne, carnais, não tem nada de espiritualidade. Não amadurece, porque o que eles estão comendo não dão condições de amadurecer. Eles não chegam à maturidade de forma alguma por aqui, pelo alimento. Eles estão tomando leite 20, 30, 40 anos e dando glória, dando glória. Deixa eu ser mais rápido para não alongar tanto. Vamos lá para Hebreus agora. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 2 Tessalonicenses, 1 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo número 5, verso 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ela é inexperiente na palavra, não tem experiência com a palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha lá, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então os hebreus não progrediram em nada, já tinha se passado um bom tempo. Então Paulo está dizendo, olha, é necessário de novo, olha, o tempo que vocês perderam já era para vocês estarem ensinando, ser mestres. Mas vocês não progrediram, tem necessidade de começar de novo lá. Quais são os princípios elementares, as primeiras coisas, tem que começar um trabalho do zero com vocês, porque vocês não progrediram em nada. É aquele irmão que está há 30 anos acreditando na água ungida do missionário. Aquela irmã que está há 25 anos, pega o olhinho para passar na porta para proteger a casa dela. Aquela pessoa que está há 25 anos, já levou uma plantação de rosa para casa, mas está lá com mais uma rosinha. Aquela pessoa que passou 30 anos, ela já bebeu mais de 500 caixas d'água orada, de pouquinho em pouquinho. E vai beber mais um pouquinho. Não evoluiu em nada. Aquela pessoa que está 30 anos na igreja, estou lutando para ser salvo, porque se eu falhar, perdi a salvação. Aquela pessoa que está 25 anos na igreja, não, Deus vai permitir que o diabo vai me tocar. E não entendeu nada de que foi liberta do império das trevas. Atendendo ao tempo decorrido, tem necessidades de que alguém vos ensine de novo, começar de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornasseis necessitados de leite,
e não de alimento sólido. Olha lá, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente da palavra. Palavra de quê? Da justiça, a justiça que vem da cruz. Porque é criança, você não tem nenhuma experiência com a palavra, não aconteceu dentro dela o bum, abriu o evangelho dentro dela. Não aconteceu isso. É inexperiente com a palavra. Ainda, ai Deus, ore por mim. Ela vai 30 anos na igreja pedir oração para o pastor, mas vai 31, ora por mim, ora pela minha casa. Não evoluiu em nada, está com aquela mentalidade primitiva ainda é criança. Inexperiente na palavra da verdade, né? Aí ele fala, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora ele mostra aqui quem tem a estatura, Cristo formado nele. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o quê? Não somente o bem, mas também o mal. Que faculdades são essas? É o nosso espírito. Aquele que compreendeu o evangelho, amadureceu, Cristo está formado nele. Ele é exercitado, né? Você vai estar com o braço fraco, vai exercitar os músculos do braço. Pega lá 3 quilos de peso e vai durante um bom tempo, aí vai ficando musculoso, né? O exercício trouxe músculo, trouxe força. O que é se exercitar na palavra? Eu fui aprendendo o evangelho, foi caindo dentro de mim, eu fui vivendo pela fé. O meu exercício é vivendo, crendo, aprendendo. Fui exercitado por dentro na palavra da verdade. Eu tenho experiência com a palavra, eu conheço o evangelho, estou maduro, Cristo está formado em mim, eu tenho experiência, eu sei em que acredito, entende? Eu não sou mais o criança tomador de mamadeiras o tempo todo. O meu mundo emocional é equilibrado, o meu mundo mental é firme, convicto. Eu tenho uma fé convicta na palavra da verdade, no evangelho. Não estou mais escravizado por nada da velha aliança. Estou livre, maduro. Cristo está formado em mim. Aí ele fala, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática lá dentro de mim tenho esse entendimento, as faculdades exercitadas. E aí eu vou discernir, olha lá. Vou discernir o bem e o mal. Quando você está amadurecendo e maduro por dentro, apareceu o pregador. Começou a falar, tchum, discerniu. O bem e o mal. Na hora, você entende isso? Meus irmãos, fazer a campanha da sarça ardente. Você ouviu isso, tchum. Discernimento do bem e do mal. É uma coisa que te revela ali por dentro. Você sabe o que é, o que não é. Não é verdade? Você já não ouviu um pregador que antes de entender o Evangelho da Graça, você ouvia e gostava? Ouça ele agora que você entendeu. Quando ele começar a falar, como é que eu gostava disso? Nossa, como eu gostava do que ele fala. Olha agora o que ele está falando. As faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. É um discernimento. Por dentro você cresceu, você sabe distinguir o que é e o que não é. Você amadureceu, Cristo está formado em você e não é nada mais que te engane. Aí estava ouvindo, olha como eu gostava dessa música no passado. Olha, eu cantava isso, mas isso não é evangelho. Discernir o bem e o mal. Está maduro, discerne o que é. Você pode ir em qualquer igreja, entrar em qualquer ministério. Quando alguém abrir a boca e começar a falar, pelo ritmo do culto, você já vai discernir o que é e o que não é. Ninguém te engana mais. Veio lá um grande pregador, veio dos Estados Unidos, ele começou a falar, abriu a boca, você vai saber se o cara prega o evangelho, não prega o evangelho. Pelo que ele fala, ele vai se revelar, porque você está maduro, sabe discernir o quê? O bem e o mal, está dividido, não é mais enganado. Está claro isso, queridos? Estamos caminhando nesse pensamento? Então, não vou, já passamos acho que de 1 hora de pregação, mas vamos voltar ao texto principal. Então, Paulo fala no capítulo 4. Paulo estava sentindo a dor de parto, estava triste com os Gálatas. Né? Ele deve ter fundado aquela igreja, ensinado tudo certinho, com aquela esperança de que eles iriam crescer, evoluir, continuar naquele ensino, mas vieram os judaizantes, perverteram tudo, eles se desviaram. Então, Paulo fala aquilo que estava dentro dele, a dor que ele estava sentindo, porque os Gálatas tinham voltado para trás. Meus filhos,
por quem de novo sofro as dores de parto. Olha aí, Paulo vê, até ser Cristo formado em vós. Quando Cristo for formado em vocês, vocês nunca mais terão esse comportamento que vocês tiveram. Aí ele fala assim, puderam estar presente, Paulo não estava entre eles, estava ausente, agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Aí, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. O que é uma pessoa, o que é uma coisa perplexa? Você teve uma surpresa, você esperava uma coisa, e aquilo foi totalmente ao contrário, tão assustador que você ficou perplexo. Então Paulo esperava o melhor daquela igreja, que eles crescessem, amadurecessem, permanecessem no Evangelho. Quando Paulo viu que eles foram enfeitiçados pela velha aliança, veio aquele baque e Paulo ficou perplexo. Uma coisa muito agressiva, sentiu dor por aquilo que estava acontecendo com aquela igreja que ele havia fundado. Você entende isso? Por isso, meus irmãos, vamos trabalhar. Presta atenção. O Evangelho não é uma brincadeira, culto não é fazer festa. Você tem que ouvir esta palavra. Você está aqui presente, você ouviu hoje. Durante a semana, reveja, faça isso. O pastor vai falar de novo, porque escreveu a carta. Não tem problema, não despreze isso. Quem sabe abre alguma coisa nova pela mesma coisa que você ouviu. Reveja isso, anote os versículos com calma. Você pode ir lá ligar na tua televisão, no YouTube, está lá, no seu celular, anota os versos depois. Vai lá, reveja, seja uma pessoa aplicada, estudiosa. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Até você adquirindo aquela maturidade, né, e vai acontecer o que com você? Que nós acabamos de ler. Você vai discernir o que é e o que não é. Vai discernir o bem e vai discernir o que é mal. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé um pouquinho. Nós já oramos, mas vamos orar de novo. Pai querido, a tua palavra foi pregada e vai alcançar corações. E nós temos uma grande expectativa que muitos corações vão entender e vão desabrochar com o Evangelho da graça de Deus. Aqueles que o Senhor tem chamado e predestinado, que esta palavra alcance, e hoje muitos sejam desabrochados, Senhor, o véu seja retirado. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém.